A paz de Deus, uma boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Eu sempre inicio uma live com uma oração. Na verdade, eu faço essa oração antes, né? Já fiz algumas vezes oração durante o momento da live, mas mesmo eu fazendo oração durante o momento da live, eu sempre faço uma oração antes, até porque eu não sou capaz de nada destes momentos para o que eu preciso fazer e para o que Deus tem me mostrado e colocado no meu coração sozinha. Nós, seres humanos, temos capacidade de muitas coisas e podemos tudo o que nós decidirmos fazer sozinhos, independente se o resultado vai ser bom ou ruim, se vamos concretizar ou não. Mas as coisas que envolvem o reino de Deus, as coisas que envolvem pessoas, e pessoas é o que Deus mais ama, é o maior interesse de Deus, as coisas que envolvem a vida espiritual, as coisas espirituais. Para essas coisas, nós não somos, nem nunca seremos suficientes sozinhos e necessitamos, sem qualquer sombra de dúvida, de ajuda divina. E essa ajuda é a do Espírito Santo de Deus. Na palavra de Deus diz que Ele é o nosso ajudador. Então é a Ele que eu peço ajuda em oração. Mas hoje eu vou fazer uma oração primeiro, antes de qualquer coisa, aqui, neste momento nosso que nós estamos tendo. Senhor nosso Deus, estamos aqui reunidos para abrir este momento em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos por mais essa oportunidade, apresentamos a Ti toda e qualquer situação e qualquer coisa que for inserida neste momento que será exposta, vista e desenvolvida a cada um de nós. Te agradecemos por tudo, pedimos a direção e guia do Teu Espírito Santo, a graça acrescentada sobre nós, do Teu Filho, Senhor Jesus, e a sabedoria divina que hoje sabemos que é a pessoa de Cristo Jesus em nós. Por tudo te somos muito gratos e a tudo que te pedimos e apresentamos é em nome Teu, Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. A minha mãe Tadela está aqui, disponível. Isso é muito importante e especial para mim. Faz Deus, mãe. Mãe Tadela é o apelidinho carinhoso que eu dei para minha mãe. Mônica conseguiu chegar, que bênção. Bom, então, o primeiro assunto que eu tinha comentado com vocês, que eu ia abordar para esse momento é: faça de propósito, não aleatoriamente. Esse faça de propósito, por que me surgiu isso, da onde me surgiu isso? Na verdade, isso foi uma urgência minha, uma necessidade minha de falar sobre isso, de instruir e orientar sobre isso. Não foi Deus que disse, fale sobre isso e oriente sobre isso, não. Porém, eu já ensinei para vocês outras vezes e ontem, aquele que sabe fazer o bem e não faz, ou seja, ele não precisa de Deus mandar, de Deus revelar. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, neste momento, eu estou compartilhando e conversando com vocês sobre um bem. Tem uma pessoa que eu amo pra caramba e essa pessoa me ama pra caramba e é uma pessoa muito especial, muito espiritualizada, muito iluminada. E não somente ela, mas algumas outras pessoas eu comecei a abordar com relação a como que estão as suas obras de caridade, o que você tem feito de caridade, como que você está fazendo e assim por diante. Na verdade, eu fiz essas perguntas que são muito íntimas, né? Mas é porque essa pessoa
é extremamente íntima minha também, senão eu não faria. E aí essa pessoa falou assim pra mim, ela me deu essa resposta que me deixou preocupada. Bom, eu estou fazendo, faço caridade aleatoriamente. Se eu vejo uma coisa e é possível, eu faço. Algumas, mesmo que não seja possível, eu me esforço e faço. Ela inclusive comunicou comigo planos lindos de caridade, de coisas que ela tem planejado de caridade para estar fazendo. E no fim, eu cheguei a uma conclusão maravilhosa, graças a Deus, porque isso me tirou a preocupação que eu estava naquele momento, de que essa pessoa continua sendo quem ela é e fazendo o que ela sempre fez, mesmo sem conhecer esse princípio bíblico que eu ensinei tanto para vocês na live de ontem, com relação ao amor ágape de Deus. Então essa pessoa, assim como eu, ela tem uma urgência, uma necessidade inata dentro do ser dela de fazer o bem para as pessoas constantemente. Ela está sempre buscando e sempre fazendo. Mas essa frase que ela disse no início, estou fazendo caridade aleatoriamente, na verdade foi uma resposta errada que ela me deu, sendo quem ela é. Ela acha que está fazendo aleatoriamente, mas na verdade ela faz muita caridade sempre, constantemente. Isso está nela. Porém, esse estar fazendo caridade aleatoriamente é a situação verdadeira e real da maioria de nós. E isso é o que não pode haver em nós. Quem se diz cristão, quem se diz que segue os passos de Cristo, quem se diz crente, crente em quem? Crente em Deus, ele tem que prezar pelos princípios bíblicos de Deus, que são, como eu já ensinei ontem e outras vezes, leis espirituais de Deus. E leis, elas têm que ser cumpridas. Assim como nós temos leis, nesse momento, por exemplo, da quarentena, a lei atual é fique em casa e saia somente se for de máscara. Fora isso não pode. Para entrar num estabelecimento só pode entrar de máscara. Isso são leis e têm que ser cumpridas. Se nós prezamos tanto e nós buscamos tanto cumprir as leis das pessoas que são homens e mulheres de carne e osso como nós, temos medo delas e rapidamente nos colocamos em posição de sentido, abaixamos nossa cabeça para um militar, para um policial ou qualquer tipo de militar das Forças Armadas e devemos, essa honra é devida a eles, é bíblica inclusive. Quanto mais, muito mais nós devemos ter e dar honra ao nosso Pai que estás no céu. Muito mais, muito mais, muito mais. Isso não é permitido, isso é inaceitável para nós. Isso é algo que não pode haver. A autoridade divina de Deus, ela deve ser preservada, ela deve ser adorada, ela deve ser buscada e alimentada por nós constantemente. Essa autoridade está acima de todas as autoridades, inclusive a honra e a gratidão, que é algo que Deus tem colocado no meu coração para estar sempre compartilhando e ensinando desde o final de novembro do ano passado. A honra e a gratidão tanto a Deus como aos homens, às autoridades que devem ser honradas, é um princípio bíblico. Se é um princípio bíblico de Deus, é uma lei espiritual que ele colocou, não volta atrás, é irrevogável e inclusive, como eu também já disse ontem e outras vezes, está atrelada a recompensas. Toda vez que Deus nos pede algo, uma obediência, ele atrela o cumprimento daquilo que ele está nos pedindo, daquela obediência, a uma recompensa, a uma benção. Então, qualquer pessoa aqui que está ouvindo essa live, se você quer recompensas e bênçãos de Deus, comece a perguntar ao Espírito Santo de Deus: o que eu preciso fazer que eu não estou fazendo? Ou o que eu estou fazendo que eu preciso deixar de fazer? Ou o que eu estou fazendo que eu estou fazendo errado? Nós temos que ter isso claro. Se nós quisermos gerar recompensas, se nós quisermos receber de Deus
as recompensas que Ele coloca para nós na sua palavra, nós precisamos fazer isso. Do contrário, nós vamos ser cristãos falidos, como muitos de nós somos cristãos falidos. O que é um cristão falido? É alguém que recebeu a Cristo como seu Salvador, que crê no Senhor Jesus, que vai para o céu porque se reconciliou com Deus através do sacrifício do Senhor Jesus, mas não tem vitória nessa vida. Tem uma vida cheia de problemas, cheia de falta, vou colocar bem assim, cheia de falta de resultados positivos, porque resultados todos temos, que são as sementes que nós plantamos, mas elas podem ser boas ou ruins. Tudo que a gente tem de atitude, todas as nossas sementes, elas não vão voltar vazias, elas geram frutos. E infelizmente muita gente está plantando frutos ruins, porque não está cumprindo princípios bíblicos, leis espirituais que Deus colocou na sua palavra. E é tão simples e fácil descobrir quem são eles. Leia a Bíblia. Simples assim. Essa frasezinha muito pequenininha, que quando eu faço as minhas postagens em inglês, inclusive, é tão pequenininha quanto Read the Bible. Simples assim. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Sem exceção, esse discurso não vai mudar. Leia a Bíblia. Paulo, eu não entendo a Bíblia. Não há desculpa para você e para mim. Não leia a Bíblia sozinha. Ela não é um livro qualquer. Não é um livro literário. Não é um livro comum. Ela foi revelada, inspirada, escrita através de pessoas pelo Espírito Santo de Deus. Então, ore antes, durante e após ler a Bíblia. Fique meditando, leia e releia aquele mesmo verso, aquele mesmo capítulo, quantas vezes for necessário, até que o Espírito Santo de Deus mostre para você o que Ele quer que você entenda. Porque existem algumas coisas na Bíblia que é a mesma coisa para todos nós. Um princípio bíblico, que é um princípio cristão, que é uma lei espiritual, como eu tenho ensinado, é algo que Deus quer e espera de todos nós. Isso não vai mudar, mas existem coisas especiais e únicas que Deus quer revelar para a caminhada específica que Ele escreveu para cada um de nós. Vou dar um exemplo. Muitos de nós fazemos parte de denominações religiosas, porém diferentes. Mas o Deus é o mesmo, a Bíblia é a mesma, a vontade de Deus para nós é a mesma. Se a Bíblia é a mesma, os princípios bíblicos são os mesmos, que são leis espirituais no mundo espiritual, são as mesmas. Porém, se já estamos em denominações religiosas, instituições religiosas diferentes, é porque Deus escreveu uma caminhada diferente para nós. E Ele vai nos revelar no tempo certo, no momento dele, principalmente de acordo com os dons que Ele nos deu, quais são os quereres dele para a nossa vida. Não se preocupem com essa resposta. Vamos mudar os pensamentos e os conceitos. É muito mais importante eu perguntar para o Espírito Santo o que eu preciso fazer que eu não estou fazendo, o que eu preciso deixar de fazer que eu estou fazendo e o que eu estou fazendo de errado. Por favor, me mostra, do que ficar querendo saber o porquê eu sou quem eu sou, como estou e onde estou e se posso ou não mudar ou ficar. Porque quanto mais eu busco o Espírito Santo, em especial falando mais com Deus, que é orar é falar com Deus, e lendo a sua palavra, mais Ele vai falar comigo, a gente vai estreitar laços, relacionamentos. Quanto mais Ele falar comigo, a minha caminhada da minha vida espiritual, material, física, em geral, emocional, vai ficar cada vez mais e mais e mais leve. Tudo vai ficar cada vez mais leve e muitas respostas, muitas coisas que há tempos atrás eu tinha muita urgência por resposta e eu achava que eu precisava delas de vital importância para sobreviver, para existir, para respirar, para ser feliz. Do nada, quando eu nem sequer me lembro mais delas, nem sequer preciso delas, mas Deus sabe qual é o momento certo e que eu preciso, mesmo que eu carnalmente não precise mais, Ele vai trazer de repente. Ou Ele te responde com uma outra atitude, tipo assim, você está perguntando para Deus, posso mudar desta casa ou deste apartamento? E ao invés disso Ele fala assim, eu quero que você
mude da sua denominação religiosa para tal denominação, porque eu tenho agora uma nova obra na sua vida. No bairro tal. Se ele quer naquele bairro tal, que é ali na mesma cidade em que você mora, ele já está te dizendo, você não vai mudar. Eu não quero que você mude, talvez no futuro, mas eu não estou falando disso agora. Você está me perguntando uma coisa e estou te respondendo outra. É porque é sobre essa outra que eu quero falar com você. Não sobre o que você está me perguntando ou sobre o que você acha que você precisa. Porque como eu sei o seu futuro, eu tenho o seu livro da vida, eu tenho tudo escrito, eu sei o que você precisa. Eu sei do que você precisa. Então, essa é a diferença. E aí a gente voltando para aquela questão tão importante, aquela parte do fazer de propósito, não fazer aleatoriamente, que é o comentário que eu coloquei a princípio, se encaixa perfeitamente nisso que eu estou falando para vocês com relação a princípios bíblicos e uma série de outras coisas tão importantes que estão na palavra de Deus. O cristão de verdade, que se diz crente, porque é crente em Deus, que se diz cristão, ele tem que buscar arduamente, ardentemente, insistentemente, incessantemente cumprir os princípios bíblicos que são as leis no mundo espiritual de Deus, e todas elas geram recompensas. E a principal que Deus traz para nós neste momento é a caridade. A caridade é o principal neste momento que Deus espera e quer de nós. Não dá se você quer recompensas do Senhor, se você quer mudar um giro de 360 graus, se você quer dar um giro de 360 graus na sua vida, se você quer da noite para o dia coisas que você tenta resolver e não consegue, se você ver resolvidas, se você quer respostas que você não consegue, a paz do Senhor Jesus, que está em Hebreus, em Tessalonicenses, em Romanos, a paz que excede todo o entendimento, se você quer tudo isso, tranquilidade mental, felicidade verdadeira, você precisa cumprir os princípios bíblicos, porque eles são leis espirituais de Deus, no mundo espiritual, que vão trazer recompensas para a sua vida espiritual, para a sua vida emocional e para a sua vida material. E quando eu falo vida material, são bênçãos financeiras, tá? Porque de que vantagem vale Deus me dar algo se foi tão desafiador? Porque cumprir as coisas que Deus pede vai exigir passos a mais de nós, sim. Se as pessoas que não acreditam em Deus ou que zombam de nós, mesmo que acreditam ou dizem que acreditam, mas é de faz de conta, não verem essa vitória, não verem mudança. E a forma mais fácil das pessoas verem mudança na nossa vida é ver eu que não tenho família passar a ter um esposo, eu que não sou mãe passar a ser mãe, eu que tenho uma família toda quebrada, destruída, revoltada, passar a ter uma família parceira, eu que não tenho um bom emprego ou um bom salário, ser promovida, ter um bom emprego, ter um bom salário, passar a ter uma boa casa. Quando eu tô falando isso, eu não tô falando de riqueza, de sobejar a nível assim de ter além até do que é necessário. Deus sabe, tem algumas pessoas que Ele quer que sejam ricas, outras riquíssimas, outras trilionárias e outras que tenham conforto, mas no querer de Deus, sim, Ele quer que todos nós tenhamos uma vida próspera, e próspera vem de prosperidade, e prosperidade são resultados positivos em todas as áreas da nossa vida, não somente na nossa comunhão com Deus. E isso quer dizer, se são todas as áreas, inclusive contudo, entretanto e portanto, vou deixar bem frisado dessa forma para vocês, na vida financeira. Deus quer que a gente tenha conforto, Deus quer que a gente tenha consolo, Deus quer que a gente tenha abraço, e abraço é família, amigos. Deus quer que a gente tenha seres humanos, Deus quer que a gente tenha amor e receba amor e dê amor. Isso tudo faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Então, faça de propósito amor em algumas Bíblias, que é caridade em outras Bíblias. No fim, o significado é o mesmo, estou frisando para vocês. O amor ágape de Deus é o amor incondicional, que algumas mães, mesmo nesse mundo de hoje corrompido, ainda têm. Mas lembra,
Pensa no amor mais lindo de mãe que você já conheceu. Foi Deus que criou essa mãe com esse amor. Ele foi o criador dessa mãe e desse amor. Então, o amor que ele sente, que ele colocou nessa mãe, por cada um de nós, é muito, muito, muito maior. Porque ele é o criador desse tipo de amor incondicional que existe nas mães. Então, pensa, é esse amor que o Senhor Jesus disse e falou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E por isso, façam as minhas obras, e assim serão chamados meus discípulos, meus seguidores, minha luz neste mundo de trevas, meu sal na terra que dá sabor a todo mundo, que onde entra ilumina, deixa um calor gostoso, porque a luz aquece. Fica perto de uma lâmpada, é quente, ela aquece, ela traz abraço, carinho, aconchego, ela ilumina. É isso que o cristão de verdade, não o cristão só de nome, deve ser. Se você é um cristão que só frequenta cultos, que só cuida da tua vida, da tua família e que só faz uma ou outra coisinha de caridade ou nenhuma e só para aquelas que envolvem a sua comunidade religiosa, você está pecando, porque a Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Toma muito cuidado com isso. Você não pode continuar pecando, porque o amor sobre tudo que Deus colocou é o maior e o mais importante princípio bíblico, ou seja, é a maior e a mais importante lei espiritual. E é quando falha e falta o amor que entra o orgulho, que é o primeiro pecado de Lúcifer, que é o primeiro pecado de todo homem e mulher. E jamais a gente comete qualquer outro pecado se dentro de nós antes não tiver nascido o orgulho. Toda vez que a gente peca antes, nasceu em nós, cresceu em nós essa erva daninha do orgulho e por isso nós pecamos. Então começa a observar o que tem passado na sua mente, no seu coração, aquilo que não está encaixando, que não está casando com o pensamento e o propósito de Deus para a nossa vida, para a sua vida. E não faça caridade, amor, bondade, o bem, compartilhar, atender os necessitados. Os necessitados, muitas vezes, eu sou rica, não sou necessitada de nada físico, de dinheiro, de roupa, de alimento, mas eu necessito de abraço, necessito de carinho, necessito de ouvido, de que alguém me ligue e fala: você é importante, necessito de seres humanos. Então, o necessitado, inclusive no livro de Tiago, o Senhor coloca lá a verdadeira religião de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 27, o último versículo, inclusive, deste capítulo. Está lá claramente assim. E agora, para todos aqueles que estão me ouvindo e que me ouvirão, que são altamente religiosos e que acham que só a sua denominação religiosa, o seu jeito de servir a Deus, de agradar a Deus ou de buscar a Deus é o certo, você vai ver que não foi isso que está na Bíblia que Deus deixou. O recado de Deus é este: a verdadeira religião de Deus em Cristo Jesus é esta: compartilhar o que você tem e fazer ao bem aos órfãos, aos pobres, às viúvas e aos necessitados e afastar-se de toda corrupção do mundo. Quando ele coloca assim, se lá no início do verso ele já falou fazer o bem e compartilhar o que você tem aos órfãos, aos pobres, às viúvas, ele não precisava dizer e aos necessitados, porque os órfãos, os pobres, as viúvas já são necessitados. O próprio nome já disse: se eu sou pobre, eu sou necessitada. Se eu sou órfã, eu sou necessitada. Se eu sou viúva, eu sou necessitada. Mas ele frisou os necessitados. Por quê? Do que é que ele está falando? Por isso que a gente tem que ler a Bíblia e tem que conversar com o Espírito Santo de Deus. Mas peraí, esse povo aqui anterior, esses três anteriores já são necessitados. Quem são esses mais aí? Os necessitados de abraço,
os necessitados de visita, os necessitados de receber um telefonema, os necessitados de convivência humana, os necessitados de amor. É disso que ele está falando. O que mais existe nesse mundo atual, e é por isso que as doenças emocionais crescem tanto, é exatamente isso. Necessitados. E não é financeiramente. São necessitados de momentos do propósito que Deus criou a humanidade, que é de amor, é de união, é de compartilhar. Tanto é esse propósito que nós não vamos entrar no céu separado. Vai ter uma portinha exclusiva com o nome de cada um para cada um de nós. Não. Entraremos no céu unidos. Essa é a única forma de estar e entrar lá. Então faça o bem e faça de propósito. Faça o bem. Defina que bem você pode fazer. Defina um bem, por mais mínimo que seja hoje, para você começar. Peça ao Espírito Santo para te guiar. Veja uma lista. Pesquisa no YouTube pessoas que fazem o bem, que fazem coisas extraordinárias. Vocês vão ver as mais diferentes atitudes. E faça o bem. Cumpra esse princípio bíblico que está como pilar de tudo o que Deus colocou. É a maior lei espiritual. E a palavra diz em mais de uma vez, mas tem uma muito grifada que eu mencionei na live de ontem. Sobre tudo, profecia cessarão, linguagem cessarão. E ele vai fazendo a lista, o apóstolo Paulo, e ele coloca assim: tudo vai passar, tudo vai acabar. Mas o que vai prevalecer é o amor. Então, vamos fazer isso que o Senhor tanto quer e espera de cada um de nós. Amém! Bom, agora nós vamos para o próximo item que eu coloquei aqui, que nós iremos conversar hoje, que faz parte disso, que são os primeiros passos para curar qualquer doença emocional. Bom, eu creio que é até um tanto pesado, né, pensar nisso. Tipo, nossa, muita responsabilidade ela tá colocando, né? Qualquer doença emocional, passos para curar. Ela tá falando de cura, ela está atrelando cura. Quem é ela para atrelar cura? Alguém como você, que está me ouvindo agora, alguém como você que ouvirá este vídeo após gravado, alguém como você, debaixo do mesmo céu, do amor, do mesmo Deus, mas que busca muito, insistentemente, incessantemente, ouvir o Espírito Santo de Deus, que erra pra caramba, porque sou humana, mas digo com convicção o quanto é importante pensar sobre isso e falar sobre isso de forma especial e única, com carinho, com compaixão, com amor, com cuidado, com misericórdia, com piedade, com tolerância, e vou acrescentar muitas gotas de benignidade. Benignidade é ser benévolo. Benignidade é fazer um nível muito grande de bondade. Então, o primeiro passo para você curar qualquer doença emocional, seja ela espiritual, seja ela de alma, seja ela física, ou seja, deste corpo, o primeiro passo é fazer o bem. Deus não perde tempo, não existe coincidência em nenhum plano, no plano material, nem no plano espiritual. Percebem que essas mensagens, desde que eu retomei fazer as lives, Deus vem trazendo caminhos e encaixando coisas e informações constantemente até chegar a este momento, a este ponto.
Olha o quanto é importante, como é importante a gente estar atento e observar nas mínimas coisas e nas grandes coisas o quanto de Deuscidência tem nelas, o quanto Deus tem olhado por nós, velado por nós, amado a nós, cuidado de nós, não é? É muito especial isso. Obrigada, Pai, obrigada, obrigada. E, pensando nisso, Ele trouxe para nós tanta orientação e tanto ensinamento sobre fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem. Se existe em você ainda, graças a Deus, sanidade mental, se existe em você ainda qualquer capacidade motora, qualquer capacidade cognitiva de enxergar qualquer coisa, de tomar decisões, tome essa decisão, tome esse passo, escolha fazer o bem a alguém ou vá mais além, a alguém. Não sei que bem fazer, me manda uma mensagem, eu vou te dar uma infinidade de possibilidades dentro do seu mundo, da sua vida, do seu horário, do seu tempo. Olha, isso é um grande desafio, estou me colocando aqui à disposição. É um grande desafio, certo? E aí, vamos para o segundo passo. O segundo passo, se você conseguiu cumprir o primeiro ou não, para você obter a cura de qualquer doença emocional tire a vergonha, insista por você, ame você, porque Deus te ama, tanto Ele te ama que se você está ouvindo essa mensagem, Ele quis que essa mensagem chegasse até você para dizer que você pode ser curado ou curada. E é por isso que Ele quer que você se vista do capacete da humildade, tire toda a vergonha. A vergonha, ela descende do orgulho. Em outro momento, que não é este, Deus vai me dar de ensinar o porquê que a vergonha descende do orgulho, tá? E peça ajuda, insistentemente. Já falei com a minha família, acham que é besteira, não acreditam, não me dão voz. Vá falando com todas as pessoas que for possível, vai insistindo, mudando de médicos, marcando consultas, até chegar o momento em que Deus vai colocar alguém, se você tomar esses passos de fé e decisão, no seu caminho, que vai te olhar, vai te ajudar de verdade e vai querer te curar, tá bom? Bom, o terceiro passo é, quando você for num psicólogo ou num psiquiatra e eles te receitarem um ansiolítico, seja de forma natural, na maioria das vezes fitoterápicos ou homeopáticos, quando são receitados por psicólogos e terapeutas, ou 100% farmacológicos, ou seja, da indústria farmacêutica, que só podem ser receitados por psiquiatras, não discuta com o seu médico, terapeuta, psicólogo ou psicóloga, não discuta. Ele está ali cumprindo o dever dele e a missão dele. A medicina é um dom de Deus, assim como todo dom e toda inteligência derramada do céu sobre a humanidade. Devemos usá-la, mas antes de tudo, acima de tudo, a Deus, que inclusive é este que deu este dom a essa medicina. Então não discuta com eles, ouça-os, pegue todas as informações, aquelas que você está concordando naquele momento e aquelas que você já está discordando, guarda tudo para você. Quando você sair da sala, ali, ainda em pé no corredor, ou se tiver muita gente, entra no banheiro, em pé, e fala: Espírito Santo de Deus. Isso é uma oração que eu estou te ensinando. Não tem hora para orar, porque orar é falar com Deus. Espírito Santo de Deus, eu te peço, por favor, que me ilumine
o meu nível de estresse, de desespero e de ansiedade. Se eu realmente preciso consumir esse medicamento, seja ele natural ou farmacológico, como eu passei, homeopático, fitoterápico ou farmacológico, da medicina alopática, que é a medicina praticada no Brasil. Por quê? Você pode se surpreender. Ansiolíticos, que são em qualquer forma de interpretação, mesmo que seja na dosagem menor que há, ansiolíticos não foram feitos para curar você. Eu já experimentei 2 vezes ansiolíticos, uma vez por 19 dias e uma vez por 3 dias. Quando eu experimentei, o meu mundo, eu estava drogada, porque tudo que vem da farmácia, da alopatia, da farmacologia, é uma forma de droga, por mais que esteja muito próximo da essência que é a planta, porque os medicamentos são tirados da natureza e muitos já estão muito distantes da natureza porque sofreram inúmeros processos sintéticos dentro dos laboratórios das indústrias farmacêuticas. Então, o meu mundo passava em câmera lenta, eu não existia. E o período em que eu estava sem o medicamento, eu era exatamente a mesma pessoa. Então, os ansiolíticos não tratam nenhum tipo de doença emocional, eles te sedam. Por isso que em uma live eu disse e vou repetir, um ansiolítico é algo que faz com que qualquer doença emocional, qualquer nome que você pensar aí, a que mais falam hoje em dia, em primeiro lugar é depressão, em segundo é síndrome do pânico. Se é isso que está te atormentando ou alguém que você ama, que você conhece, pense sobre isso, tá? Essa doença emocional que não está sendo tratada é um câncer. Não é o câncer oncológico, é um sentido figurado que eu estou passando para vocês. É uma forma de câncer que está te comendo vivo, porque toda vez que você ficar sem, você vai ver que você está altamente dependente, cada vez as suas capacidades mentais, cognitivas, motoras vai ficar cada vez mais comprometidas, porque você está se drogando e não está encarando de frente a sua vida, vivendo de frente à sua vida. Algumas pessoas, no início de um processo de tratamento, mesmo que seja uma doença emocional puramente física, necessitam de dosagens de medicamentos. Algumas pessoas necessitam, mas nunca aceite de imediato, sem antes falar com o Espírito Santo de Deus, a dosagem que o médico te passar, que o terapeuta te passar, que o psicólogo te passar. Converse com ele e lute por você. Pegue as pessoas que te amam, tanto aquelas que te amam na sua comunidade cristã, aquelas que te amam na sua comunidade, no seu núcleo de amigos, aquelas que te amam entre os seus familiares e fale: me passou isso, mas eu quero tentar vencer a doença fazendo as outras partes que me falaram que tem que ser feita, sem tomar isso ou tomando metade da dose, ou metade da metade, ou não tomando. Bom, se você vai falar com o Espírito Santo, ele vai te dizer. Mas a maioria de nós somos altamente capazes, através da graça de Deus, por tomarmos essa escolha, essa decisão, que nada mais é que um passo de fé, de recuperarmos todas as nossas capacidades mentais, emocionais e físicas, ou seja, cognitivas, motoras, independentes, sem medicamentos. Todas as vezes que eu sei de alguém que está tomando um ansiolítico, ansiolíticos são todos os tipos de medicamentos naturais, 100% homeopáticos, fitoterápicos ou 100% farmacológicos, que as pessoas consomem para tapar, para criar um muro sobre a doença emocional, que não está tratando. Doença emocional, se ela for puramente física, ela tem que ser resolvida com dosagens hormonais, com reposição hormonal ou com modulação hormonal. Isso chegando no equilíbrio, simplesmente vai desaparecer. E tomando junto atitudes certas, de novo, passo de fé.
através da tua graça, Pai, porque eu não sou o suficiente sozinho ou sozinha, eu escolho, ou seja, eu tomo esse passo de fé de mudar minha alimentação. Eu escolho tomar esse passo de fé e sair para fazer uma caminhada e depois começar a correr e depois virar um ciclista, um nadador, uma dançarina, não importa. Eu escolho. Da noite para o dia eu vou conquistar? Não. Mas cada dia que eu fizer uma gota é um passo de fé. Eu vou evoluir, 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 evoluir e crescer. Essa é a caminhada. Toda doença emocional, vou repetir, já falei outras vezes e vou repetir novamente. Toda doença emocional, se ela começa física e ela não for tratada, ela vai se tornar uma doença de alma. E a alma, como eu já ensinei para vocês, é a mente. E da mente, ou seja, da nossa alma, para ela se tornar uma doença emocional, espiritual, é uma linha tênue, muito fina, que deve ser tratada com muito cuidado, muito preocupante, porque em qualquer um dos tipos, doença emocional física, doença emocional de alma e doença emocional espiritual, o plano de Satanás é o mesmo: levar a gente ao nível máximo da doença, que é a doença emocional espiritual, até que nada mais faça sentido e a gente tire a nossa própria vida. Esse é o plano dele. Porque o nível de desespero, o nível de medo, o nível de falta de amor próprio, o nível de crença de que eu posso sair do buraco, tudo vai chegando num nível tão horrível que chega um ponto em que eu me desespero, não acredito em mais nada, e aí vai acontecer como aconteceu com o amigo desde a infância do meu esposo, que se jogou do 13º andar do prédio onde ele vivia. Que triste fim. Esse é o plano de Satanás. E é por isso que as doenças emocionais devem ser tratadas com um olhar de preocupação muito grande, de atenção, não de preocupação para sair que nem loucos, jamais, porque aquele que repousa na palavra, ele não sai que nem louco. Ele é humano e por um segundo ele se desespera, mas no segundo seguinte ele lembra que a palavra diz: não estejais ansiosos e desesperados por coisa alguma, lança sobre mim. Olha que diferente a segunda parte desse verso. Lança sobre mim, quem está falando é o Senhor Jesus, todo o seu cuidado. Ou seja, toda a sua preocupação, tudo que você precisa resolver, tudo que você quer para a sua vida, tudo que você precisa fazer, que eu cuidarei de vós. Glória a Deus. Isso é passo de fé. E só pode desfrutar disso quem der passos de fé. A gente precisa dar passos de fé. E como eu estava contando para vocês, não sei se algum dia Deus vai me pedir que eu conte em detalhes, mas a primeira vez eu tomei o ansiolítico, passava muito mal e via o mundo em câmera lenta. Claro que eu não fui curada, porque ansiolíticos, como eu disse para vocês, são drogas que apenas estão enrustindo, tampando, criando um muro entre a realidade, que é a doença nos comendo vivos, nos matando vivos, e a verdade, né? E simplesmente todas as vezes que eu não tomava, que passava do meu horário, a minha vida era a mesma, os problemas eram os mesmos, que hoje eu não chamo mais de problemas, chamo de desafios. Eu mudei, tirei essa palavra horrorosa da minha vida e tava tudo lá. Nada estava resolvido e tinha piorado, porque os dias tinham passado e eu via que nada tinha mudado. Então, se não mudou os problemas, o que era problema estava lá, então significa o quê? Que estava pior. Tinha passado dias e estava pior. E aí, ele colocou para eu mudar de medicamento, porque eu estava passando muito mal, uma segunda vez. Esse segundo medicamento passava tão mal quanto, tinha dores de cabeça horrorosa, e consumi por apenas 3 dias. Isso faz 6 anos, 6 para 7 anos. E aí depois disso, aconteceu que eu fui no psiquiatra novamente e ele me passou um terceiro medicamento que eu não falei para ele, não discuti com ele, nunca mais voltei lá e decidi não tomar. E dei esse passo de fé. E gritei e chorei bem alto e falei muito com o meu Deus, com o meu Jesus e com o meu Espírito Santo de Deus. E ele foi me reerguendo e hoje eu sou essa pessoa que vocês estão vendo.
eu já tentei me matar. Eu já estive no fundo do poço da depressão. E se eu estou de pé, e se Deus me reergueu, glória a Deus, tão alto, porque eu não sei o que é alto para vocês, mas eu sei do tamanho do fundo do poço em que eu estava e que Deus me tirou. Então é muito alto para mim onde eu estou agora, com vigor, com saúde, com viver tão positivo, com a cabeça tão mudada, com a alma tão mudada, tão revigorada, com o espírito totalmente diferente e fisicamente cada vez melhor, crescida e reerguida, com defeitos, com erros, batalhando, lutando como todos vocês. Então, se Deus fez isso por mim, todo aquele que crê, Ele fará. Alguns vão precisar de tratamento, alguns vão precisar de começar com a dosagem alta e ir diminuindo. Mas não aceite ficar nessa dosagem alta. Não aceite nem sequer consumir a dosagem alta desde o início, sem antes falar com o teu pai. Você é filho, você é filha. Não aceite, nunca, jamais aceite. Pensa sobre isso. E alguns vão começar com uma dosagem alta, mas não tão alta. Outros vão começar com uma dosagem mediana. Outros vão começar com uma dosagem a metade da média. E outros vão de verdade começar como eu. Porque o meu tratamento de verdade começou no dia em que eu decidi não consumir mais nenhum ansiolítico. E falei, Senhor Jesus, agora. Senhor Jesus, agora. É só você e eu. Porque eu não quero essa vida para mim. Eu não aceito essa vida. Porque lá em Isaías 53 está escrito assim, que virá o Cordeiro e ele tomará sobre si, diz ele tomou. Ele já estava pregando no passado o que seria este futuro de hoje. E ele tomou sobre si as nossas iniquidades e as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras, as suas, ou seja, a dele, a do Cordeiro de Deus, fomos sarados. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, é só a gente tomar posse disso. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras, ou seja, cada momento doloroso, até aquela cruz que ele viveu, que ele passou, até a morte, até a sua crucificação, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e de tanto sofrer, nós fomos sarados. Nós fomos reconciliados, nós fomos perdoados, nossa vida toda, em todas as áreas, foi feito um renovo, foi reconstruído, fomos religados com Deus, muito mais do que essa oportunidade maravilhosa que Ele nos oferece para essa vida com Deus de novo, essa religação do que é divino em nós que havia sido perdido. É esse pacote completo que nós precisamos tomar posse. E pelas suas pisaduras fomos sarados. E o castigo que nos traz a paz, você tem essa paz? Se não tem, pega ela para você. E o castigo que nos traz, já nos trouxe. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele naquela cruz. Leia este capítulo de Isaías. Leia de preferência nunca mais, a menos que você esteja num ambiente de mais pessoas e é o seu momento que você quer ler a palavra, nunca mais leia a Bíblia só na sua mente. Leia em voz alta. Quando eu digo leia em voz alta, é no seu volume de voz. Mas se você estiver enfrentando lutas e estiver enfrentando o reino das trevas, enfrentando Satanás, leia em voz mais alta e mais forte. Eu aprendi isso com uma luta que eu passei há 6 anos atrás, com uma tia minha, a segunda das irmãs mais velhas da minha mãe. Nunca mais leia a Bíblia só na sua mente, porque a Bíblia é vida, é força, é a palavra de Deus, é uma espada que está cortando tudo o que tiver de mal à nossa volta. Então nunca mais, não torne a palavra de Deus insignificante e faça da Bíblia algo pequeno. Não leia a Bíblia como algo literário, ela não é um livro literário, ela é a vida, ela é a palavra de Deus. A neurociência que hoje o homem pensa
que descobre, e tudo que ele descobriu até agora, ele acha que é um renovo, está na Bíblia. Tem passagens na Bíblia, livros da Bíblia escrito há 6, 8 milênios, ou seja, 6 a 8 mil anos. E o homem acha que descobriu agora. E está lá. Isso prova que Deus existe, que Ele está no céu, que Ele está nos vendo neste momento e em todos os nossos momentos, os que foram e os que virão. E que a sua palavra perpetua sobre céus e terra e está acima de tudo. E tem todo, sem exceção, tem todo o poder. Glória a Deus. Eu concluí passar para vocês essa mensagem. Agora tem o nosso terceiro tópico. Eu vou encerrar a live, vou compartilhar nesse mesmo instante esse vídeo e já vou abrir a outra live em seguida, poucos minutos, tá? Quem quiser retomem para nossa última parte, que quem estava presente ontem sabe que é a palavra que Deus me colocou no coração ontem, que seria hoje. E tudo isso que a gente viveu de glorioso até este momento não foi ainda a palavra de Deus. Claro que foi. Foi, mas não essa específica que Deus quer fechar com chave de ouro o nosso momento que Ele revelou ontem. Até daqui a pouco para os interessados. Deus abençoe.